Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, hoje o Bolsonaro e algumas outras pessoas ligadas a ele foram ter que prestar depoimento, inclusive o Bolsonaro. Foi prestar depoimento, sabe como? Hoje ainda ele foi como testemunha. E ele foi ser testemunha daquele tal de Silvinei Vasquez. Esse Silvinei Vasquez, inclusive, é aquele que era chefe, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive estava fazendo campanha do Bolsonaro. E hoje o ex-presidente, o tal de Bolsonaro, ele negou em depoimento na Controladoria Geral da União que tenha pedido para que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, fizesse campanha eleitoral para ele em 2022. E o depoimento foi prestado no contexto de um processo administrativo que pode levar até a cassação da aposentadoria do Silvinei Vasquez. Inclusive, ele é acusado de agir em prol do Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Inclusive, as atitudes dele foi tudo no segundo turno. Agora, o Silvinei Vasquez enfrenta, inclusive, umas investigações pela conduta irregulares enquanto ocupava o cargo na Polícia Rodoviária Federal. E tem outra, a participação que ele fazia em eventos, entrevista, postagem nas redes sociais, em todo lugar que ele aparecia, ele fazia campanha do Bolsonaro abertamente no segundo turno. E o Silvinei Vasquez, ele foi alvo de processo disciplinar, iniciado inclusive em 2023. E aí tem outra, hoje em dia, ele está sob investigação por algumas irregularidades e crimes que ele cometeu, e ele ficou preso, inclusive preventivamente, em 2023. E o Silvinei, ele passou, inclusive ele ficou quase um ano preso. Isso por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, ele foi liberado em agosto de 2024. E tem outra. Hoje ele está monitorado com tornozeleira eletrônica. E tem outra. Tem algumas outras restrições que foram impostas pela Justiça. E uma das principais acusações contra o Silvinei Vasquez envolve o possível utilização, quer dizer, ele usou a Polícia Rodoviária para realizar umas operações que ele dizia de fiscalizações no dia das eleições. No dia das eleições. Quer dizer, fez algumas investigações, sabe para quê? Para prejudicar, porque os lugares que ele foi, o Lula no primeiro turno tinha ganho.
E eram os lugares que o Lula tinha maior quantidade de votos. Então a polícia rodoviária foi para lá e impediu a passagem com os carros da polícia, parando ônibus, carro, todo mundo, para fazer com que os eleitores que fossem votar no PT, no presidente Lula, não conseguisse chegar ao seu recinto de votação. Agora, a justiça manteve decisões de que o Bolsonaro deveria prestar depoimento presencial, atendendo ao Tribunal Regional da 4ª Região, o TRF4. Agora, e foi justamente o TRF4 que determinou que o genocida, o Bolsonaro, fizesse um depoimento oralmente sobre as acusações do Silvinei Vasquez. E inclusive rejeitando um pedido que ele já tinha feito, que ele queria fazer o depoimento dele por escrito. Agora, esse Silvinei Vasquez é um baita mau caráter. Porque ele comparecia a determinados eventos e fazia propaganda, ele como funcionário, e tem outra, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E tem outra, a conduta são proibidas para quem ocupa esses cargos, inclusive de direção. Agora, o uso, e tem outro, o uso político da função é improbidade administrativa. Agora, esse processo está em tramitação na CGU, inclusive pode resultar em pena que vão desde a advertência à cassação da aposentadoria do Vasquez, porque o Bolsonaro, ele é tido como uma peça-chave na apuração. Isso, inclusive, não é incomum, porém que o ex-presidente, ele abandona os seus pares no curso das investigações. Inclusive, essa situação parecida ocorreu com o Mauro Cid, o ex-assessor pessoal que, após ser preso, foi isolado pelo Bolsonaro. Aí, o distanciamento, inclusive, resultou em uma crise de relações entre o Mauro Cid e o Bolsonaro. E tem outra, aí o que o Mauro Cid fez? Ele viu que ele estava sendo prejudicado, aí ele fez uma delação premiada, que isso, inclusive, implicou o Bolsonaro, entendeu? Agora, as investigações procedem. E esse Silvinei Vasquez, inclusive hoje, além do Bolsonaro, foi convocado também como testemunha o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro na época, o Anderson Torres. O Anderson Torres é aquele que a Polícia Federal achou na casa dele a minuta do golpe.
Agora, o Anderson Torres, ele foi liberado, inclusive, para prestar depoimento por escrito. Agora, o Supremo Tribunal Federal é que vai tomar as providências. Porque o que acontece para esse pessoal é que agora o cerco está fechando. E tem outra. A Polícia Federal, ela recuperou os arquivos que o Mauro Cid tinha deletado. Isso sobre o trama sobre toda a organização do golpe de Estado e também daquele ato terrorista de 8 de janeiro. E agora, sabe como é que é? O Alexandre Ramage também vai prestar depoimento. E agora a barba vai crescer para esse pessoal. Agora tem um porém nisso aí. Porque o general Heleno está comentando que esses processos todos não vai dar em nada. Agora, a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. Inclusive conseguiu recuperar os arquivos que o Mauro Cid tinha deletados dos aparelhos eletrônicos. E agora o Mauro Cid, que era inclusive o braço direito do Bolsonaro. Agora, segundo os conteúdos oferecidos, que oferecem, inclusive, novos elementos de prova, no caso que apura a trama, a tentativa de golpe e toda aquela trama terrorista na Praça dos Três Poderes. Agora, o arquivo que a Polícia Federal conseguiu tirar, que o Mauro Cid tinha deletado, traíram novas informações sobre o monitoramento de autoridades, porque o que acontece? Eles descobriram que, inclusive, o Mauro Cid, ele usava a BIM para fazer um monitoramento. Isso, inclusive, e tem outro, porém. Ele fazia monitoramento até quando o Lula era presidente. Foi aí que descobriram. Aí cortaram a forma, eu não sei como, acho que trocaram os equipamentos e ele não pôde mais acionar, mas ele continuou monitorando todas as informações do GSI já no governo do presidente Lula. E de acordo com as informações que a Polícia Federal conseguiu, inclusive nos computadores, a descoberta abriu nova frente de apuração em outros aparelhos apreendidos junto ao alvo das investigações. Agora, e tem outra, na recuperação, e essa dos investigadores da Polícia Federal, ele que diz que comprou um aparelho israelense especializado na busca de aparelhos eletrônicos. Agora, após essa descoberta da Polícia Federal, o Mauro Cid já prestou um novo depoimento
aos agentes da Polícia Federal. E ele tornou um delator, ao menos em 3 investigações que implicam o genocida, o Bolsonaro. E tem outras. As 3 delações são elas: o caso das joias sauditas trazidas ilegalmente para o Brasil, contrabandeada para o Brasil, suposto plano de golpe de Estado, que está lá, que a polícia descobriu, e também a fraude em cartões de vacina contra a Covid-19. Agora, como colaborador da Justiça, o Mauro Cid tem a obrigações de prestar esclarecimento sempre que os investigadores indicarem a necessidade. E nesta terça-feira, dia 5, um dos personagens envolvidos no caso volta a prestar depoimento à Polícia Federal. Lá, o ex-chefe da BIM, o tal de Alexandre Ramage, ele também deve estar ainda depondo na Polícia Federal. Porque a barba desse pessoal está crescendo, porque eles tentaram dar um golpe de Estado, foram na conversa do genocida Bolsonaro, que é um embrulhão, é um cara incapaz, e tem outra, sem nenhum caráter, não tem caráter, é um cara Bom, o caráter dele, quer dizer, ele não sabe o que é caráter, porque olha bem, uma pessoa que foi expulsa do exército por agir ilegalmente e queria cometer um crime no exército. Ele ia, inclusive, explodir a tubulação de água do Rio de Janeiro. Por isso que ele foi expulso do exército. E tem outra, isso ele tinha 30 anos de idade. E o exército, para não deixar ele sem absolutamente nada, porque não tinha qualificação nenhuma, não tinha absolutamente conhecimento de nada. Aí o exército, para ele não ficar numa situação ruim, o exército deu uma aposentadoria para ele e expulsou ele do exército. E ele, com 30 anos, ele nunca trabalhou. Ficou 28 anos como deputado federal, nunca fez um projeto que beneficiasse nem os amigos dele, nunca fez um projeto de lei que beneficiasse a população, só participou da bandidagem do Rio de Janeiro, da criminalidade, que inclusive é que elegia ele a deputado federal. E eu não entendo até hoje como que a população pôde eleger um traste desse presidente do Brasil. Porque esse foi o pior. Eu, há um tempo atrás, estava achando que o Temer seria o pior. Mas ele superou o Temer. Superou o Temer. De incapacidade. O Temer, inclusive, além de ser incapaz, era um traidor. Igualzinho ao Bolsonaro. Igual ao Bolsonaro. E esse pessoal, o Bolsonaro, o objetivo dele maior é ser ditador no Brasil. Por isso que ele organizou o golpe de Estado. Para dar o golpe de Estado na nossa democracia, ele organizou todo aquele ato
no dia 8 de janeiro, aquele ato de terror, que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, com o objetivo de dar o golpe de Estado. Porque ele sabia que, dando o golpe de Estado, ele poderia implantar no Brasil a ditadura militar, porque era isso que ele estava querendo. Ele estava querendo a ditadura militar. Quer dizer, está querendo, porque ele tem como sonho ser um ditador no Brasil. Porque todos os ditadores são incompetentes, por isso que eles tornam ditadores. E o Bolsonaro é um deles. E ele queria ser ditador, só que ele esqueceu que nós, brasileiros, já tivemos uma ditadura. Inclusive, quem passou por ela sabe que a ditadura foi sanguinária no Brasil e sabe o que eles fazem, o que a ditadura faz. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Nunca mais ditadura militar. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista. E tem um outro porém. Se você se inscreve no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.